Ok. Muito bom a gente poder comemorar em família esses momentos especiais na nossa vida, na nossa caminhada, com os nossos filhos. Muito bom, tempo muito precioso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Nós vamos pensar hoje a respeito das provas da fé, provas que todos nós passamos por elas, em proporções distintas uns dos outros, mas todos passamos por provas. E a gente vai caminhar lendo aqui um pouquinho, relembrando um pouquinho da história de um casal que viveu com muita expectativa à espera da promessa da paternidade e da maternidade. E eles passaram por várias provas até alcançar os propósitos de Deus em suas vidas, né? Antes de ler o texto, eu fiquei pensando nos nossos ciclos acadêmicos, né? A gente gosta muitas vezes de lembrar os tempos de escola, de colégio, enfim, a gente só não gosta de lembrar das provas, né? A não ser que tenha algum aluno aqui que foi nota 10 a vida toda, ele gosta de lembrar das provas, né? Mas nem sempre a gente quer lembrar, né? A gente gosta de lembrar dos amigos, a gente gosta de lembrar das brincadeiras, das excursões, das gincanas, dos esportes, enfim, lembramos carinhosamente de professores, enfim, mas das provas, nem sempre a gente gosta de se lembrar. Mas hoje eu quero fazer um exercício diferente com vocês e que possamos olhar para as provas da fé e tirar lições delas para as nossas vidas. Hebreus 11, capítulo 11, a partir do verso 8, eu vou ler do 8 ao 19, que é o trecho todo que o autor aos Hebreus, ele relembra de uma maneira resumida a história da vida deste casal. E a palavra de Deus nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Que o Senhor nos abençoe na reflexão desse texto nesse momento. Passa para mim o primeiro slide, por favor, que aí eu acho que ele libera aqui. Ok. São 3 provas de fé que eu quero pensar com você nessa noite. A primeira prova é a prova da peregrinação. A segunda prova, a prova das promessas. E a terceira prova, a prova do sacrifício. Nós conhecemos essa história de Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai, que depois tiveram seus nomes modificados para Abraão e Sara.
e a mudança dos nomes, ela tinha um significado, pois elas tinham uma relação direta com a promessa de que Deus faria da descendência daquele casal uma descendência grandiosa, numerosa, como bem lembrou aqui o autor aos Hebreus, uma descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia, pois foram dessa forma que Deus figuradamente apontou e mostrou para aquele casal a grandeza da promessa. Mas havia algo maior do que simplesmente o número de pessoas nesta promessa. Pois Deus, quando convida Abraão para esta missão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma versão mais tradicional que a NVI tem uma expressão que Deus disse o seguinte para Abraão: "Se tu uma bênção". Seja você uma bênção. Imagine o peso da responsabilidade, destas palavras de Deus sobre a vida de Abraão. E nós sabemos e conhecemos pelo decorrer da história que em algumas provas, eles foram aprovados. Mas, infelizmente, em outras provas, nem tanto. Em outras provas foram reprovados. Mas mesmo nas provas em que foram reprovados, Abraão e Sara aprenderam lições de Deus para a vida deles. Houve arrependimento, houve fé, tanto que Abraão, ele é considerado nas Escrituras como o pai da fé. Gênesis 15, versículo 6, nos fala que diante da fé de Abraão, Deus lhe creditou justiça. Então, antes mesmo que no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos ensinasse sobre a doutrina da salvação, da justificação, Abraão já pela fé estava vivenciando isso, porque ele creu na promessa. Então, quero pensar um pouquinho sobre a prova da peregrinação. O texto aqui paralelo é Hebreus 11, de 8 a 10, e Gênesis capítulo 12, verso 1. E eu já quero ir direto para as aplicações desse tópico para a nossa vida, dizendo que a primeira implicação que a prova da peregrinação houve para Abraão, e ela tem significado para as nossas vidas, é que eu e você, assim como Abraão precisamos sair da nossa zona de conforto. O texto e o chamado de Abraão começa assim: sai da tua terra, deixe as tuas raízes. E ele diz, Deus dizendo para Abraão: saia da tua terra e saia do meio dos seus familiares, dos seus parentes. Então as implicações da peregrinação são sair da zona de conforto, romper com vínculos afetivos e obedecer a Deus de forma imediata. Meus irmãos, como muitas vezes é difícil para nós vivermos um processo de mudança. Como é difícil para nós, muitas vezes, vivermos um processo de transformação na nossa vida. Há momentos que nós não temos alternativa. Talvez você já tenha vivido alguma mudança na sua vida, talvez em algum instante você já precisou sair da zona de conforto, não muito pela sua vontade, mas porque as circunstâncias empurraram você para isso. Não havia outra alternativa. Era talvez numa questão profissional, onde o ditado ia dizer assim: é pegar ou largar. Ou é essa oportunidade aqui, ou você vai ficar desempregado. Enfim, eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu estava relembrando um pouquinho da minha história, do meu trajeto, da minha caminhada profissional. Nos 25 anos que eu trabalhei, eu passei por 3 cidades e 14 agências bancárias. Houve um período que a cada 11 meses eu era transferido para um lugar diferente. Não dava tempo nem de esquentar o banco, uma expressão que a gente usava, não dava tempo nem de esquentar a cadeira, já tinha que ir para um outro lugar, para um outro desafio. Eu confesso, meus irmãos, que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade com mudanças. Deus ele tem que me moer um pouquinho. E a peregrinação, para mim, ela foi algo que Deus teve que empurrar para que ela acontecesse na minha vida, mas foi tão bom. Foi tão bom as experiências de mudanças, conhecendo pessoas novas, cidades novas, agências diferentes, clientes diferentes. Interessante, ainda que em todos os lugares o trabalho fosse o mesmo, as pessoas eram diferentes. E como aquilo me inspirava
as pessoas me inspiravam, né? Poder conquistar novas amizades, conquistar pessoas, né? Alcançar novos objetivos, aquilo me inspirava. Eu não sei como foi para Abraão, mas o texto nos mostra que, de certa forma, houve da parte do coração dele um despreendimento. Ele era um homem com 75 anos de idade, extremamente estabilizado, uma família próspera, uma família rica, com uma propriedade já com certeza estabelecida, muitos servos, muitos animais, ele tinha lá a sua fazenda. Não faria sentido algum, a não ser que aquele fosse um propósito muito maior do que simplesmente habitar em uma terra. Por isso que o autor aos Hebreus, ele fez uma leitura muito linda do coração e da mente de Abraão, inspirado pelo Espírito de Deus. Porque ele diz o seguinte, que Abraão, ele ansiou por uma terra, por uma cidade da qual Deus era o arquiteto e o edificador. Meus irmãos, como é bom, diante dos desafios da vida, da peregrinação da nossa vida, quando você sonha os sonhos de Deus. Quando você, no momento de incerteza, muitas vezes sem saber para onde ir, sem saber qual será o próximo passo, você crê que se Deus está com você, existe algo novo pela frente. Existe algo belo pela frente que você vai conhecer, que você vai contemplar, e esse era então o desejo do coração de Abraão. Mas nós não podemos esquecer que a prova da peregrinação, ela também exige alguns rompimentos afetivos. O texto diz, não sai apenas da sua terra, mas o texto e as palavras de Deus para Abraão eram, saia do meio dos teus parentes. Você precisa romper com alguns laços, e eram laços importantes. O seu pai terá, os seus irmãos talvez. Nós conhecemos que da história de Abraão, apenas um parente mais próximo, que foi um sobrinho dele, o acompanhou na peregrinação efetiva. Num primeiro momento, toda a família se movimentou, até mesmo o seu pai se movimenta com Abraão, mas há um momento de ruptura, onde Abraão se despede do seu pai, dos seus irmãos, e ele segue então para esta terra que Deus mostraria para ele qual era. E é lindo de ver que Abraão vai com sua esposa Sara, com todos os seus servos e com toda a sua riqueza, ele teve a capacidade de romper com aquele laço. Meus irmãos, a nossa fé, as nossas experiências com Deus, elas precisam acontecer independente, mesmo do papai e da mamãe que levou você nos caminhos espirituais do Senhor, para que você não crie uma dependência de fé de alguém. É tão bom quando nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, eles aprendem e eles começam a viver as suas experiências de fé. Se existe algo que nós aqui como pais, as mamães e os pais aqui presentes, que nós precisamos perseguir, é que os nossos filhos, à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo, eles possam viver as experiências deles com Deus, os momentos deles com Deus. Eles ouvindo a voz de Deus falando ao coração deles. Não mais na dependência de que o papai ou a mamãe sempre tenha que abrir as Escrituras e dizer a eles algo da parte de Deus, mas que eles mesmos possam ir à fonte, nas Escrituras Sagradas, e receber do próprio Deus. Mas a prova da peregrinação também exige obediência. E o autor aos Hebreus, ele compreendeu que Abraão obedeceu. Tanto que ele faz essa afirmação, pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, obedeceu e dirigiu-se, ainda que fosse para uma terra que ele não sabia qual era. Aquele homem, então, tomado pela fé, ele transforma sua fé em ações práticas. A gente viu essa dinâmica em Abel, a mesma dinâmica em Enoque, a mesma dinâmica em Noé, na construção da arca, na mensagem do domingo passado. E agora a gente vê essa dinâmica da obediência na vida de Abraão, quando ele responde em obediência ao chamado de Deus. Ele deixa a sua zona de conforto, ele rompe os seus laços afetivos, ele toma os seus bens e segue rumo a um destino que Deus lhe mostraria dia após dia. Ah, meus irmãos, isso é viver pela fé. Porque se nós soubéssemos o resultado de todos os dias futuros,
não seria fé. Porque nós já saberíamos, nós já conheceríamos os resultados do dia de amanhã até o final do mês, nós já saberíamos tudo o que teria acontecido com o Rio Grande do Sul, os acontecimentos que vão acontecer amanhã ou depois. Se já soubéssemos de todas as coisas, não seria fé. Caminhar pela fé é ter a certeza de que Deus está conosco, ainda que você não saiba qual é o próximo passo. Ainda que você não saiba qual decisão você vai precisar tomar amanhã. Mas o que sustenta a sua vida e a minha, e o que sustentou Abraão, é aquele que fez a promessa. E é o que a palavra de Deus nos diz. Tanto Abraão quanto Sara, eles creram, não neles mesmos, mas eles creram naquele que é fiel e que fez a promessa para eles. Agora, a segunda prova que nós aprendemos na história dessa família, deste casal, é justamente a prova da promessa. E qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que ele faria da descendência de Abraão uma nação numerosa, uma nação incontável sobre a face da terra, como as estrelas do céu e como os grãos de areia do mar. Você que conhece a história de Abraão e Sara sabe que entre o chamado de Deus, entre a promessa de Deus, essa declaração de compromisso e o nascimento do filho da promessa, passaram-se 25 anos. 25 anos. Foi o tempo que eu trabalhei em uma empresa, 25 anos. Talvez seja a sua idade hoje, 25 anos. Talvez seja o dobro da sua idade. Você já tem 50. Ou talvez você nem 25 anos tenha ainda, mas está aqui ouvindo essa história. Esse casal, entre o chamado de Deus e o cumprimento da promessa, viveu 25 anos na expectativa da promessa. Meus irmãos, esse período da expectativa do cumprimento da promessa, ele é extremamente desafiador. Porque muitas vezes é no período entre a palavra de Deus para nós e o cumprimento da promessa que nós seremos bombardeados para desistir. E a tendência do nosso coração é racionalizar as coisas. A tendência do nosso coração é olhar para indicadores humanos, é olhar o saldo da conta bancária, é ver as estatísticas do nosso tempo, é olhar resultados diversos, é olhar o nosso histórico passado, da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. E aí nós começamos a olhar, a racionalizar demais. E quando nós fazemos esse triste exercício, ainda que ele seja bom em alguns momentos, mas ele desidrata a nossa fé. A nossa fé fica totalmente desidratada, totalmente destruída. E nós temos a tendência, então, de querer abandonar a promessa de Deus, tomar a rédea das nossas vidas com as nossas mãos e querermos, então, dar solução para as coisas. E o que aconteceu com Abraão e Sara foi isso. A primeira tentativa de dar solução para a promessa foi de Abraão. Abraão, ali nas suas orações diante de Deus, ele um dia chega para Deus e diz assim: tu não me deste um filho. Ou, numa outra versão, tu não me deste filho algum. Olha como que Abraão começa o diálogo dele com Deus. Olha, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor fez uma promessa, mas até agora nada. O Senhor não me deu um filho. Eu não tenho filho. Então, Deus, o meu servo, ele será o herdeiro da minha casa. De quem que Abraão estava falando? Ele tinha um servo de confiança chamado Eliezer. Alguém que caminhava ao seu lado, alguém que servia ali dentro da sua tenda, na sua intimidade, alguém que lhe era de extrema confiança, provavelmente um servo mais jovem, a quem ele de alguma maneira adotaria, não mais como servo, mas como filho. E ele estava então querendo apresentar para Deus Eliezer como solução, para que Deus derramasse sobre ele a bênção e a sua geração, então a sua descendência pudesse crescer. E de forma imediata, Deus rejeita a proposta de Abraão. Deus diz não. O seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Essa foi a primeira tentativa de tentar com as próprias mãos resolver aquilo que aos olhos humanos aparentemente não estava acontecendo. E a nossa fé desidratada faz isso.
Ela não consegue mais enxergar o potencial de Deus de realizar o impossível, ainda que todos os indicadores digam ao contrário. Se Deus prometeu algo para você, creia. Ontem nós falamos muito isso lá em Grandes Rios. Creia em Deus. Creia também em mim. Mas, meus irmãos, passado 10 anos do chamado, quando Abraão tinha 85 anos de idade, a pressão sobre eles do cumprimento da promessa já era muito grande. A ansiedade deles pelo cumprimento da promessa era muito grande. E aí Sara entra na jogada. E ela então tem um diálogo com Abraão, com o seu esposo. E ela diz assim: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Meus irmãos, quando nós não somos capazes de esperar o tempo de Deus, do cumprimento das suas promessas, Ele nos chama, Ele nos desafia, Ele nos coloca à prova. E dentro da prova da promessa, o tempo, a paciência, a nossa capacidade de perseverar, ela é fundamental. Mas quando isso tudo se desidrata, quando isso tudo se esvai, nós começamos a manifestar diante de Deus, em primeiro lugar, descontentamento. Veja as palavras de Sara, ela está nervosa com Deus, ela está inquieta, ela está revoltada com Deus, porque ela diz: já que o Senhor me impediu de ter filhos, então possua a minha serva. E a impaciência de Sara e de Abraão fizeram com que eles tomassem uma decisão errada, uma decisão precipitada e uma decisão sem consultar ao Senhor. Diferente da primeira tentativa de Abraão, quando ele leva a Deus a proposta do nome de Eliezer, ele se apresenta diante de Deus em oração e Deus responde para ele: não será esse o seu descendente. Mas nesse momento, nesse episódio, já haviam se passado 10 anos do chamado, não houve uma consulta a Deus, houve já a ação humana. E Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão atendeu a proposta de Sara. Ele concordou com a proposta de Sara. Ele estava inquieto, ele percebe a inquietação da sua esposa, e como era comum naquela época, tomar as servas para delas gerar filhos, e assim ter mais braços de trabalho, ter uma descendência maior, então ele aceita essa alternativa humana. E se você conhece a história de Abraão e Sara, e agora Agar que entra na história, e Isaac e Ismael que entra na história, que é o filho de Abraão com Agar, você sabe muito bem que essa decisão não foi correta. Ela não foi acertada. Ainda na gestação, Agar já começou a provocar a sua senhora, que era Sara, já começou a lhe provocar ciúmes. E Sara, ela já intentou, num primeiro momento, expulsar Agar de casa. Abraão teve que remediar a situação, teve que acalmar os ânimos de Sara, teve que ter uma conversa com Agar, para que Agar também diminuísse ali as suas ações, e o menino nasce. Eles não passaram pela prova do tempo, da paciência, da promessa. E a última prova que Deus tem para nós refletirmos nessa noite, com base na vida de Abraão e Sara, é a prova do sacrifício. Hebreus 11, a partir do verso 17, ele nos fala sobre a prova. E esse texto paralelo é Gênesis capítulo 22. É interessante porque a palavra de Deus diz que passado um tempo, e foram várias décadas, os estudos dizem que aqui, nesse momento desta prova, Isaac era provavelmente um adolescente já. E ele entendia já a dinâmica do sacrifício. Tanto que em Gênesis 22, quando o seu pai toma o cutelo, o fogo e a lenha, leva Isaac e alguns servos para oferecer um sacrifício. Ele chega num determinado ponto do Monte Moriá que Deus havia ordenado para ele. Manda os servos esperarem. E sobe apenas ele e o menino. No decorrer da caminhada, o filho diz para ele: pai, nós temos o fogo, pai, nós temos o cutelo, pai, nós temos a lenha, mas
e o cordeiro para o sacrifício? E diante do questionamento do filho, Abraão olha para ele e diz assim: Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Meus irmãos, Abraão, à medida que os anos foram passando, e ele foi tendo a comprovação de Deus, de que Deus honra a sua palavra, Abraão, ele dá um salto na sua vida de fé. Aquele pai da fé que saiu ali da sua terra para ir para um lugar desconhecido, e isso já é para nós um grande exemplo de confiança. Agora, nessa altura da sua vida, já passado dos seus 100 anos de vida, já tendo ao seu lado o filho da promessa e tendo uma consciência clara da grandeza e do poder de Deus, quando Deus lhe pede o que era mais precioso, ele não hesita em obedecer. E a prova do sacrifício, ela tem essa característica, de que Deus muitas vezes vai pedir para você ou para mim algo que para nós é muito valioso, algo que amamos, seja pessoas, tempo, recursos, enfim, Deus ele pede de nós algo que para nós é valioso, porque foi isso o que o autor aos Hebreus ele colocou. Quando Deus provou Abraão, pedindo Isaque, ele pede aquele que era o único filho, aquele que era o filho da promessa, aquele que era o filho da herança, aquele que era o filho amado, que trouxe alegria para casa, porque o nascimento de Isaque foi um milagre. O texto nos diz que Sara era estéril, avançada em idade, e que Abraão era um homem já avançado em idade e sem vitalidade. Então o nascimento daquele menino era um milagre de Deus. Mas Deus pediu a vida de Isaque como um sacrifício. E nesta prova, Abraão foi aprovado. A palavra de Deus diz que quando ele se despede, lá em Gênesis, ali no pé do monte dos servos, ele olha para aqueles servos e diz o seguinte: eu e o menino vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Ele tinha a convicção de que algo sobrenatural de Deus aconteceria no alto daquele monte, mas a convicção de Abraão era: eu vou voltar com o menino, ele vai voltar comigo. Deus vai fazer um milagre. Meus irmãos, isso é ser provado por Deus e ser aprovado na nossa fé. O sacrifício sublime, o sacrifício maior que foi feito por você e por mim é o de Cristo. Esse foi o maior sacrifício. Hoje, como igreja do Senhor, o sacrifício para o qual Deus nos convida, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, é de um culto racional, de uma vida de santidade entregue ao Senhor. Ele diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto inteligente. Este é o seu culto racional. Abraão foi aprovado na prova do sacrifício. Hoje, neste tempo, eu e você é quem somos provados naquilo que precisamos, naquilo que devemos sacrificar ao Senhor. Mas a essência que hoje eu e você podemos entregar nas mãos de Deus é a nossa própria vida. Entregar a nossa vida por amor daquele que entregou a sua vida por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche teus olhos. Eu não sei se hoje você vive alguma prova na sua vida, seja ela uma prova de peregrinação, uma prova para ser capaz de confiar nas promessas do nosso Deus, ou até mesmo uma prova para sacrificar algo que o Senhor tem pedido a você, desafiado você. Uma certeza que eu e você podemos ter é que Deus nos acompanha, de que Ele está ao nosso lado, que se formos capazes de crer na sua direção, a nossa peregrinação ela terá, como o autor aos Hebreus diz, um foco, um objetivo, que são as moradas celestiais.
se você for capaz de suportar as provas do tempo para o cumprimento das promessas, você também desfrutará das ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Há bênçãos de Deus que podem ser imediatas, mas algumas podem demorar o curso de alguns anos. A conversão de um amigo, de um familiar, do papai, da mamãe, de um filho, a reconciliação de um amigo com Cristo. Talvez isso demande alguns anos de oração, de empenho, de joelhos dobrados, de longas ligações, de textos infinitos nas redes sociais, mas você estará disposto a viver pela fé e não buscar soluções humanas para aquilo que é espiritual. E por último, eu não sei o que Deus tem pedido a você. Eu não sei quais são os sacrifícios de tempo, dos seus bens, para o discipulado, para a sua capacitação espiritual, na entrega em prol da sua família, aquilo que você sabe que deve fazer, mas que ainda não entregou. Você está negociando com Deus, ao invés de crer que Ele é poderoso para fazer o impossível, coisas sobrenaturais, e assim então permitir que você desfrute de bênçãos que só serão desfrutadas, que você só vai viver se você entregar. Amado Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, na sua presença. Tempo, ó Deus, de sermos relembrados, ó Pai bendito, que o Senhor, ó Deus, na sua dinâmica espiritual, nos prova com o propósito de nos ver aprovados pelo Senhor. Sabemos, ó Deus, que as suas provações não têm o propósito de nos humilhar, de nos destruir, de nos fazer sofrer, mas sim de nos fazer crescer, ó Pai bendito. Ajuda-nos a sermos aprovados pela fé. Nas provas da fé, ajuda-nos a ser aprovados. Mas quando formos reprovados, ó Deus, como Abraão e Sara em algumas provas foram reprovados, ajuda-nos, ó Deus, a confessarmos as nossas fraquezas, o nosso pecado, e derrama sobre nós do teu perdão. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.